E aí, sétimo ano, tudo certo? Vamos começar aqui nossa primeira aula hoje sobre o capítulo 3, beleza? Sobre grandes navegações. Muito bem, então, as grandes navegações, elas foram viagens que saíram da Europa em busca de novos lugares no mundo, certo? Naquele período não havia ainda muito conhecimento sobre como que era de fato a geografia do planeta. Então, as pessoas que estavam navegando nesse momento, saindo da Europa, elas estavam descobrindo realmente o que havia no mundo. Bom, mas vamos começar do começo. Por que que foram navegar a lugares tão distantes assim? Primeiro, na Europa havia uma grande crise de produção de alimentos, certo? No final do século XV. A gente vai ter uma necessidade de recursos muito grande, necessidade de ouro, necessidade de ferro, necessidade de, enfim, todo tipo de recurso que na Europa já era escasso. Vamos lembrar que esse é o período da formação dos estados nacionais, ou seja, nesse momento os feudos eles estão se juntando e eles estão formando países, ok? Portugal vai ser o primeiro país a se formar enquanto estado nacional. Já vamos falar sobre isso. Além disso, a gente tem, nessa época, o mercantilismo mandando na economia mundial. E o mercantilismo defendia que um país, para ser rico, precisa ter metais preciosos acumulados. Eles vão, portanto, tentar buscar novas terras onde vão conseguir esses metais preciosos. Havia lendas naquela época, como a lenda de Marco Polo, um viajante italiano que foi até a Ásia, ficou 20 anos por lá e retornou para a Europa. Quando ele retornou, ele escreveu um livro chamado As Viagens de Marco Polo. E nesse livro ele escreveu coisas fantásticas. Ele escreveu que na China, na Índia, havia casas com tetos de ouro, rios por onde corria leite, enfim. As pessoas elas pensavam que a China e a Índia eram locais como fossem verdadeiros paraísos aqui na Terra. Bom, os produtos feitos na Índia e na China chegavam até a Europa. Eles iam até a cidade de Constantinopla e eram comercializados para os europeus. O problema é que os italianos dominavam o mar Mediterrâneo, os italianos dominavam esse comércio e eles cobravam muito caro pelos produtos que vinham da China e da Índia. Para piorar, em 1453 os turcos vão dominar a cidade de Constantinopla, que era a principal cidade comercial daquela época. E aí, eles vão encarecer ainda mais os produtos, certo? Vai ser praticamente impossível comprar um produto que vem da China ou da Índia, que vem do Oriente, e vendê-lo na Europa. Então, por isso tudo, havia a necessidade de navegar, de buscar novas terras, de buscar produtos, de buscar ouro, de buscar riquezas. Além disso, naquela época, existia um espírito aventureiro, uma vez que as pessoas não conheciam o planeta inteiro ainda. Havia muitas áreas que os europeus não conheciam e eles queriam se aventurar e descobrir novas terras. E também havia a crença de que, navegando, Deus estaria muito feliz, pois o cristianismo seria expandido, novos fiéis seriam conquistados. Aqui está um mapinha do que eu falei antes. Percebe? Os produtos feitos na China, na Índia, eles todos passavam por rotas comerciais, essa rota em vermelho é chamada de Rota da Seda, e chegavam até Constantinopla. Constantinopla fica aqui, ó, certo? É uma cidade que fica exatamente aonde a Europa encontra a Ásia. Esses produtos passavam por mar também, eram distribuídos aqui na África e tal, mas o final dessa rota comercial era aqui em Constantinopla. Os italianos então dominavam o comércio no mar Mediterrâneo, certo? E depois os turcos dominaram essa cidade aqui de Constantinopla e dificultaram então ainda mais o acesso aos produtos da Índia e da China para os europeus. Solução para o problema. Desculpa, voltando um pouquinho. Que produtos eram esses que produziam-se aqui na Índia e na China? Que produtos eram esses que eram feitos, que eram cultivados ou mesmo produzidos nesses locais e vendidos para os europeus? Especiarias, especialmente especiarias. Veja, pimentas, cravo, noz moscada, temperos em geral. Esses produtos eram levados até a Europa e naquela época eles eram caríssimos. Além das especiarias vegetais, digamos assim, a gente vai ter tecidos como a seda, incensos, perfumes.
Todos esses produtos eram muito, muito, muito valorizados na Europa e chegavam dessa viagem, não é? Do Oriente, da China, da Índia até a Europa com um valor altíssimo. Certo? Esse é o mundo que nós conhecemos hoje. Mas naquela época não se conhecia esse mundo. Naquela época, os europeus conheciam basicamente o continente europeu e o norte da África. Os portugueses vão ser os primeiros a navegar. E eles vão conquistando a África, vão navegar aqui no litoral africano por aproximadamente 75 anos, vão conseguir chegar até o sul da África, contornar a África e, pela primeira vez, navegar até a Índia. Detalhe, o nome dessa viagem aqui é Périplo Africano, ou seja, dar a volta em torno da África. Por que eles não podiam pegar um barquinho, passar pelo Mar Mediterrâneo e de repente, sei lá, cruzar aqui, ó, entrar no Mar Vermelho e ir até a Índia? Porque essa região era dominada pelos italianos e os árabes também não iam deixar os portugueses passar por aqui. Então a única chance que eles tinham de chegar à Índia era realmente dar a volta no périplo africano, não é? Dar a volta na África e chegar para a Índia. Beleza? Essas viagens não eram baratas, só que nessa época tinha muita gente interessada nessas viagens. Os reis tinham interesse nessas viagens para quê? Porque eles queriam aumentar os seus domínios, aumentar o seu poder, conseguir mais riquezas. Os burgueses queriam aumentar os seus lucros com o comércio de especiarias. A Igreja Católica queria aumentar o número de fiéis. Então, esses grupos da sociedade vão se juntar e vão financiar as navegações. Beleza? Pois cada um tem o seu interesse nelas. Portugal, como eu falei, é o primeiro país a navegar. Por quê? Bom, primeiro, Portugal tem um litoral favorável, cheio de baías, cheio de praias, onde é possível construir portos. Portugal tinha uma tradição marítima, não de longa distância, mas uma tradição marítima de pesca, não é? Havia muita pesca e muito contato dos portugueses com o mar. Portugal é o primeiro país a juntar os feudos e formar um estado centralizado, ou seja, um rei comanda em todo o território português. Os feudos não têm tanto poder assim em Portugal. Uma família de reis vai se tornar famosíssima em Portugal, e essa família era a família Avis. A família Avis, em Portugal, faz alianças com os burgueses. Os burgueses financiam, dão dinheiro para a família Avis e eles incentivam as navegações. E ainda criam uma escola de formação de marinheiros, de cartógrafos, de pessoas especialistas em construção naval, chamada Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres, na verdade, é uma tradição de estudos e construção naval em Portugal. Eles vão aproveitar a influência de árabes que viveram na região e vão usar equipamentos como o astrolábio, como o quadrante. Esses equipamentos aqui, ó, todos eles desenvolvidos por árabes, eles serviam para se localizar no mar. Técnicas de construção naval também eles vão aproveitar desses povos que viveram na região, povos árabes, certo? Por essas características todas, Portugal é o primeiro país a navegar. Bom, eles foram conquistando a África inicialmente e construíram feitorias ao redor do litoral africano. O que é uma feitoria? É uma construção como essas que estão aqui no exemplo. São fortificações para defesa do litoral e serviam também como depósito, como lugar de comércio, como quartel militar. Ao longo do litoral africano inteiro é possível encontrar essas feitorias portuguesas. Aqui, eles faziam aliança com povos africanos e esses povos africanos entregavam para os portugueses produtos valiosos e até mesmo escravizados. E os portugueses davam para esses africanos produtos manufaturados, ou seja, produtos, de certa forma, industrializados feitos na Europa. Beleza? Então, os portugueses não entravam na África, eles colonizaram o litoral africano através das feitorias e os povos africanos trocavam produtos com os portugueses. Muito bem, vamos às viagens então. Em vermelho, as primeiras viagens. O primeiro navegador que chegou ao sul da África se chama Bartolomeu Dias. Percebe um detalhe: Portugal conquista Ceuta em 1415 e em 1488 Bartolomeu Dias chega ao Cabo da Boa Esperança. Beleza? Ok. Depois de 10 anos, em 1498, o Vasco da Gama em amarelinho, o Vasco da Gama em laranja, ele sai de Portugal
e vai até a Índia. Vasco da Gama é o primeiro navegador português que chega à Índia. Bom, 1488, 1498. Nesse meio tempo, a Espanha ganha poder. E a Espanha vai também navegar. Só que a Espanha não podia passar por esse caminho que os portugueses estavam fazendo, porque esse caminho já era de Portugal. O que a Espanha vai fazer? Vai apoiar o Cristóvão Colombo, que defendia o fato da Terra ser redonda e conseguiu convencer a rainha a apoiá-lo em sua viagem. Então a rainha Isabel apoia Colombo, ele sai da Espanha, tentando dar a volta ao mundo para chegar até a Índia. Porém, ele se depara com a América no meio do caminho. E aí acaba descobrindo a América, certo? Em 1492. Muito bem. 1500, Pedro Álvares Cabral, não é? Em amarelinho, ó, sai de Portugal, vem até o Brasil e depois segue viagem até a Índia. E o primeiro navegador a dar a volta ao mundo, ou pelo menos tentar, é Fernão de Magalhães. Fernão de Magalhães, ele sai da Europa em 1519. Em 1521, a sua esquadra, né? O coletivo de navios é esquadra, né? Enfim, chega de volta até Portugal. Mas detalhe, apenas um navio com 18 marinheiros retorna à Espanha. A viagem foi tão difícil, a viagem foi tão severa, que a maioria dos marinheiros morreram, inclusive Fernão de Magalhães também morreu aqui nas Filipinas, certo? E aí, então, em 1522, né, digamos, o subcomandante Sebastião Elceno chega e retorna para a Espanha. Olha só, o primeiro comandante que deu a volta ao mundo não completou a sua volta, não é? Os sobreviventes dessa viagem é que completaram a volta ao mundo. Fechou? Muito bem. O mundo foi explorado, especialmente por Portugal e Espanha no começo. E aí ele foi dividido também. O Tratado de Tordesilhas é o tratado que divide inicialmente o mundo entre portugueses e espanhóis. O que está para a esquerda é da Espanha e o que está para a direita é de Portugal. Depois, em 1521, com o conhecimento de que a Terra era redonda e as primeiras tentativas de dar a volta ao mundo, portugueses e espanhóis fazem um novo tratado, ó, essa linha pontilhada aqui. Então, veja a vantagem que Portugal tem. Portugal fica com todas as terras não descobertas nessa área do mundo inteiro. Ou seja, teoricamente, nesse momento, Portugal tem toda a África e boa parte da Ásia. Fechou? Muito bem. E por enquanto ficamos assim. Beleza, galera? Esse é um resumo do capítulo 3, ok? E não perca, daqui a pouco colocarei também na internet o capítulo 4. Valeu, bons estudos aí!